Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter um tempo agora estudando e meditando na palavra de Deus. É bom estar com Jesus, Jesus nos ama, Deus nos ama, e hoje nós temos uma lição tão importante, são tesouros, tesouros que tem na Bíblia e que nos ensinam tanta coisa de Deus. Hoje nós vamos meditar numa passagem do livro de 2 Reis, que é do Velho Testamento, e vocês vão ver a lição importantíssima para nós. Alguns minutos apenas, fiquem conosco, vale a pena mesmo aprender essa lição. E eu queria enfatizar do nosso livro, que nós damos de graça a toda aquela pessoa que quiser, peça assim nos comentários do nosso vídeo, e nós enviamos para vocês totalmente de graça, tá bom? Amém? Deus nos abençoe, amém. 2 Reis 1, do 2 ao 8. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: volta ao rei que os enviou e diga-lhe: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Amém. Então Noemi leu o livro de 2 Reis, capítulo 1, do versículo do 2 ao 8. O livro de 2 Reis é um livro do Velho Testamento, não é? O Velho Testamento são os livros bíblicos, que são os livros que são antes do nascimento de Jesus, antes da vinda de Jesus. É o Velho Testamento. Conta toda a história do povo de Deus, conta os primórdios, quando Deus se manifesta para a humanidade. E esse é o Velho Testamento. Mas essa lição é tão importante. E o livro de 2 Reis, no capítulo 1, do versículo do 2 ao 8, ele nos conta a história do rei Acasias. O rei Acasias era filho do rei Acás com Jezabel. Seus pais foram reis ímpios, não é? Uma rainha ímpia, um rei ímpio. E Acasias, ele está ali e ele tem um acidente, não é? Ele leva uma queda e ele fica muito enfermo, muito machucado. E ele pede que mensageiros vão até a terra dos filisteus pedir ajuda a Baal-zebub. Baal-zebub era um deus pagão, adorado por aqueles povos que não conheciam a Deus, e ele acredita que Baal-zebub, não é, possa realmente ajudá-lo. Nisso, um anjo do Senhor vem até o profeta Elias, que era o homem de Deus nessa época, porque isso é muito antes do nascimento de Jesus, séculos, mais ou menos uns 700, 800 anos antes de Jesus nascer. E um anjo vem até a presença do profeta Elias, que era o homem de Deus que transmitia as mensagens de Deus para o povo e para o rei, para todos, não é, de Israel. E o anjo diz assim: vá até o rei Acasias e diga a ele: não há Deus em Israel, porque você tem que procurar Baal-zebub. O profeta Elias vai até os mensageiros e manda que fale ao rei o seguinte: manda que os mensageiros que o rei Acasias havia mandado à terra dos filisteus retornem ao palácio e digam ao rei Acasias: por acaso não há Deus em Israel? Por causa disso você morrerá. Você não resistirá, você morrerá. E o rei pergunta: como era o homem que deu a mensagem?
E ele diz assim, o homem vestia peles de animais com cinto, e aí o rei reconhece que é Elias. O rei Acasias sabia que Elias era um homem de Deus. E o que nós aprendemos nessa história? Ora, nós aprendemos tantas coisas que tem tanto a ver conosco. Se Deus, veja bem as nossas vidas, não é? Nós conhecemos a Jesus, conhecemos a Deus. Por que devemos procurar ajuda em outros lugares que não seja do nosso Deus, o Deus que nos guarda, o Deus que mandou Jesus nos salvar? Muitas vezes nós vamos procurar ajuda nos deuses estranhos da nossa época. De forma nenhuma. Só Deus é o nosso Deus. Deus é o Senhor. Deus é que vai nos salvar. Deus é que vai nos sustentar. E para que ninguém diga assim, mas não há Deus na sua casa? Não há Deus na sua vida? Por que você não procura ajuda, outra ajuda que não seja de Deus? Porque o rei Acasias, eles tinham uma experiência com Deus, eles tinham os profetas, não é? De Deus ali no caso, Isaías. Porque ele não procurou ao Deus de Israel, o Deus que havia já ajudado, feito tantos milagres naquele povo, né, como nós lemos no Velho Testamento, porque ele havia de procurar um Deus pagão, um falso Deus, não é? Porque ele deveria fazer isso? E nisso ele é sentenciado a morrer. Ele não sobreviverá, ele não se curará. Coisa que poderia ser feita ao contrário, se ele honrasse o nome de Deus na vida dele, e ele procurasse o Deus, e Deus manda perguntar a ele, acaso não há Deus em Israel? Por que você tem que procurar Baal Zebub? Na época era um deus pagão, um deus dos filisteus, não é? Então vamos pensar assim, a nossa vida cristã. Será que muitas vezes Deus não pergunta para nós, acaso eu não estou na sua vida? Acaso não há Deus na sua casa? Eu não sou o Deus da sua vida? Porque às vezes nos comportamos semelhante ao rei Acasias. Não confiamos no socorro de Deus. Vamos procurar homens, vamos procurar outras coisas, porque achamos que o nosso socorro vem de outro lugar. Não, o nosso socorro, a nossa cura, a libertação da nossa vida, a edificação da nossa vida, da vida da nossa família, o nosso bem-estar, a nossa paz, a nossa vivência com Deus depende disso, de nós sabermos que há Deus na minha casa, há Deus na minha vida. É o Deus que é o Deus de Israel nessa época e agora é o Deus, o Senhor Jesus, não é? Que veio em carne para morrer na cruz para nos salvar. Agora o Deus de Israel é o Deus da minha casa também. Não é só Deus de Israel, é Deus de todos nós, não é? E que Jesus está na nossa casa, Jesus está na nossa vida. Não precisamos da ajuda de nenhuma coisa que seja diferente, porque como Deus perguntaria para nós, por que você age assim? Por que você se desespera? Por que você não tem esperança? Por que você acha que está vencido? Acaso eu não estou na sua vida? Porque o profeta manda que os mensageiros voltem ao rei e pergunta, acaso não há Deus em Israel? Por que você procura a ajuda de Baal Zebub? Mas nós conhecemos Jesus, nós conhecemos que Deus está na nossa vida, está na nossa casa, nós amamos a Deus, nós procuramos servir a Deus, procuramos obedecer os seus mandamentos, a sua voz, procuramos obedecer a sua lei, sermos fiéis em amor, caridade, bondade. Não admiramos o mal, nós somos imperfeitos, é verdade, mas estamos procurando estar mais perto de Deus, estamos procurando ter uma vida mais correta. Isso se chama santificação, para que possamos ser identificados como os filhos de Deus, cristãos reais, que amam a Deus, amam a lei de Deus, amam a palavra, amam fazer o bem, não é? Cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, é muito importante que nós sempre entendamos o seguinte, Deus está conosco. Vocês aí falam para nós, né? Você está perdido, agora não há mais solução, aquela doença não tem cura, o seu emprego você não conseguirá mais, o dinheiro vai acabar, e essas situações... Há Deus na minha vida,
a Deus, Jesus está na minha vida. Deus está na minha vida. Eu não duvidarei do poder de Deus, porque nessa passagem o rei Acasias irá morrer pela sua incredulidade e pela sua falta de compromisso com o Deus de Israel, que era tão presente, que fazia tantos sinais no meio daquele povo, e agora Acasias pagaria o preço da sua infidelidade. Ele morreria, mas nós não. Nós confiamos em Jesus e vamos declarar para quem quiser ouvir: há Deus na minha casa, Jesus está comigo. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Essa é uma mensagem poderosa ao nosso coração. Amém. Devemos colocar a nossa fé em ação, não nos desesperarmos, porque existe o Deus, existe o nosso Deus eterno, e Ele está atento, ouvindo, e Ele se importa conosco. Amém? Amém. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigada por essa palavra, por esse dia. Pedimos, ó Deus, que abençoe cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse canal, e o familiar dessa pessoa também. Nós sabemos que muitos estão passando por problemas muito difíceis, com depressão, pensando até em tirar a própria vida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha tocando nesses corações, que essas pessoas que estão com esse pensamento derrotado, que possam, Senhor, crer, confiar em Ti, Pai, porque para Ti não existe impossível. E o Senhor nos ama, e o Senhor Amém. se importa conosco. Agradecemos por tudo, pedimos pelo nosso país, os países do mundo, principalmente esses que estão em guerra, que essas guerras possam parar, e esses que tiveram terremotos, vulcões, que as pessoas possam ser socorridas, que as pessoas sejam mais solidárias umas com as outras. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.